Boa noite para você. Cadê o negócio? Abraão, as promessas... Ou não, Moisés e o tempo do fim. Ontem, deixa eu publicar uma errata aqui. Dá uma olhadinha em São João 7,37. São João 7,37. Esse texto foi usado ontem e eu me enganei aqui numa coisa que eu disse. Na verdade, eu devo ter me enganado várias vezes, mas essa aqui eu estou bem consciente. São João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Eu disse para vocês que essa festa foi uma Páscoa, que Jesus passou 3 Páscoas aqui na Terra, e isso é verdade, mas essa festa aqui não é a Páscoa. Isso ficou na minha cabeça, me incomodando. Aí hoje eu decidi conferir, é a festa dos tabernáculos. Se você voltar aí no capítulo, você vai ver que no verso 10 aí se refere à festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa acontecia entre março e abril, e os tabernáculos aconteciam em setembro. Eles ficavam uma semana morando em barracas para comemorar a saída do Êxodo e também a colheita. Então é nessa ocasião que Jesus profere aqui esse versículo, enfim. Tá bom? Então não é Páscoa, é tabernáculos. Bom, dito isto, Moisés e o tempo do fim. Vamos ver o que tem para a gente hoje aqui. Tem que ligar, é antigo. A ideia central. Qual foi a ideia central do tema de Noé? A destruição e a restauração do planeta, não é isso? Não foi isso que nos guiou naquele estudo? Beleza. Qual foi a ideia central no caso de Abraão? As promessas. Aqui, a destruição e restauração do planeta relacionado com o fim dos tempos. Aqui, as promessas feitas a Abraão relacionadas com o fim dos tempos. Hoje, a ideia central é a criação de uma nação. Moisés, o Êxodo, a criação de uma nação em relação ao fim dos tempos. É isso que nós vamos ver aqui em alguns minutos. Tá ok? Bom, primeira coisa, nós vamos tentar relacionar a criação com o Êxodo. De novo, eu digo para vocês que talvez você ache isso um pouco forçado e tal, mas tem autores que acreditam nisso, eu particularmente acho que faz sentido. Aí você depois avalia, tá bom? Então, a criação e o Êxodo. O primeiro tópico dentro desse tema da criação e o Êxodo é uma comparação que a gente vai fazer entre o que aconteceu no momento da criação e o que aconteceu no momento do Êxodo. São 2 ou 3 itens. O primeiro deles é as águas, a divisão das águas em relação à porção seca. Vamos fazer alguma comparação de textos aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro texto, Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Você que já sabe alguma coisa de hebraico, ou já ouviu falar nesse negócio, qual é a palavra usada para espírito? Lembra? Você lembra, não? É ruach. Eu acho que é assim que fala. Se não é assim que fala, é assim que escreve, pelo menos. E a palavra ruach, ela tem a ver com pneuma do Novo Testamento. Ambas têm a ver com vento, sopro. Certo? Hoje a Josi olhou lá na minha biblioteca, viu lá um livro assim chamado Pneumatologia. Que negócio é esse? O que tem a ver com pneu, o seu livro de teologia? Que, na verdade, eu estava brincando, mas pneumonia, tudo que diz respeito a onde vai vento, tem a ver com espírito, sopro. Né? Daí que vem a nossa cultura está bem ligada à língua grega. Né? Então, aqui, o sopro de Deus, se você olhar na Bíblia de Jerusalém, ou na Bíblia Tebe, a tradução ecumênica brasileira, Bíblias católicas, elas normalmente são mais literais. Então, você vai ver aqui a terra era sem forma e vazia, e sobre a face do abismo, o sopro de Deus se movia sobre as águas. Tá? O Espírito de Deus é uma tradução mais evangélica, mais teológica. Tá bom? Tá certo, né? A gente crê que é isso mesmo. Mas se você fosse traduzir literalmente, seria o sopro de Deus. A coisa interessante é que, em Êxodo 14, 21,
Quando Moisés estende a mão sobre o mar, o Senhor manda um forte vento, um forte sopro do leste, que soprou toda aquela noite. A gente tem a primeira semelhança aí entre o que houve na criação e no Êxodo, o sopro, o vento de Deus. Nesse momento, em Gênesis 1:9, ele disse na criação: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Ele divide as águas e terra, certo? E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e o ajuntamento de águas chamou mares. No Êxodo, no Êxodo, a coisa curiosa, em Êxodo 14, 21 e 22, é que acontece a mesma coisa quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. As palavras no hebraico, eu não sei hebraico, tá? Então eu dependi de autores que entendem de hebraico, especialistas, para eu montar esse negócio. Então, não se engane, eu não sei nada de hebraico, eu estou confiando nas pessoas que sabem, nos teólogos adventistas. Então, aqui o pessoal que entende de hebraico diz que essa construção, essas palavras são muito semelhantes, quando não são as mesmas. Fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Aqui dividiu a água com terra, aqui dividiu a água e terra. Os filhos de Israel passaram por meio do mar em seco. E as águas foram com a muralha à direita e à esquerda. Primeiro o sopro, depois a divisão das águas na criação e no Êxodo. O filho primogênito, isso é uma coisa curiosa também. Qual foi o primeiro filho de Adão? Então o Senhor Deus formou, primeiro filho de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O primeiro filho de Deus, segundo o Evangelho, inclusive. Se você vai na genealogia lá, esse é filho daquele, que é filho daquele, que é filho daquele, que é Adão, que é filho de Deus. Adão é o primogênito, é o primeiro ser humano que Deus criou. É engraçado, é curioso, engraçado acho que não é a palavra, mas é curioso, que no livro de Êxodo, Deus chama Israel de primogênito. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, meu primeiro filho. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, seu primogênito. Adão e Israel. Ambos são chamados ou são os primeiros filhos no Gênesis e no Êxodo. O domínio. Deus deu ao primogênito, a Adão, o domínio do mundo. Ó. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O propósito de Deus, quando criou a nação de Israel, era que Israel dominasse as outras nações. Deuteronômio 11, 23. O Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, o seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. A segunda aparente semelhança entre o que houve na criação e no Êxodo é o domínio que Ele dá ao seu primogênito. Né? Aqui Adão domina a criação, aqui Israel domina as nações ao redor. O terceiro e último item, entre criação e Êxodo, semelhanças, é a prova de fidelidade. Lá no Gênesis, primeiro teste de Adão foi o apetite, né? Foi a frutinha. Que a gente não sabe bem, dizem os baianos que era um coco, né? Porque ele tomou e depois comeu. Eu acho que isso é bobagem, né? Deve ter sido mesmo uma maçã. Mas, enfim, prova de fidelidade, o apetite. Israel no deserto, ele teve uma dificuldade com o maná, não teve? Eles não reclamaram muito em relação ao apetite? Reclamaram tanto, quiseram carne, que em Números 11, por exemplo, Deus manda codornizes e eles ficam doentes, depois uma praga lá, morre muita gente. Então a gente tem uma semelhança na prova de fidelidade no Gênesis e na origem da nação de Israel. Aliás, bem entendido, quando que a nação de Israel nasce como nação? Quando eles saem do Egito. Até ali eles não são nada. Eles começam a nascer como nação quando eles saem do Egito.
E eles vão ter uma terra para morar 40 anos depois, porque foram infiéis. Mas era para ter logo depois. Certo ou não? Ok. Então, Gênesis 3, a serpente tentou Adão e Eva. E em Números 21, você tem o relato das serpentes abrasadoras. Eles reclamaram contra Moisés e contra Deus. Deus retirou e as serpentes começaram a picar o povo começou a morrer. Essa é uma outra semelhança que a gente tem aí entre a criação e o êxodo. Então, veja o que diz John Paulien aqui nesse livrinho, O que a Bíblia diz acerca do tempo do fim, a página 51. Na interpretação dele, tudo que Deus intencionou fazer por meio de Adão, seria agora feito por meio de Israel. Adão e Israel teriam aí uma correspondência. Depois, a tentativa que Deus fez ao formar a família de Abraão era abençoar a terra. Isso aconteceria através de uma nação, família de Abraão, povo de Israel. Essa é a ideia. Bom, então vamos ver o que acontece aqui entre Moisés e Israel e o tempo do fim. Aqui de novo John Paulin, sei lá como é que fala isso, em qual é o que a Bíblia diz acerca do tempo do fim, na página 51 ainda. Enquanto Israel se aproximava da terra prometida, Deus usava Moisés para deixar claro como a nova criação que ele havia prometido a Abraão iria se tornar realidade. Moisés foi um grande legislador, né? Foi um tremendo de um profeta, foi um cara assim espetacular. E ele foi o veículo de Deus, né? Quem era o espírito de profecia na época do Êxodo? Era Moisés. Ele era a Bíblia do povo. O povo não tinha Bíblia. Moisés começou a escrever a Bíblia lá, mais ou menos na época em que o povo saiu do Egito. Ali começou a ser escrito o Antigo Testamento. Moisés era o espírito de profecia. Moisés era a revelação direta de Deus para o povo. E é através dele que os israelitas começaram a entender assim o que Deus queria com aquela família de Abraão. O que significava a nação de Israel. A nação de Israel é um negócio tão importante que hoje, o Congresso americano, por exemplo, a América ainda é um país protestante, se é que a gente pode dizer isso, mas o Congresso americano apoia tanto Israel em detrimento aos árabes, por quê? Porque há um ramo no cristianismo chamado dispensacionalismo, e essa gente está lá no Congresso americano. E eles estão espalhados por aí. Aquele filme Deixados para Trás, já ouviu falar? Eles acreditam que eles fazem uma separação entre Israel e a igreja. Israel terá as promessas do Antigo Testamento cumpridas literalmente. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, acho que foi em 1948, a ONU vota para que Israel tenha ali o seu espaço, certo ou não? Por quê? Porque eles acreditam que eles estão ajudando, os americanos são os cowboys do planeta. Eles acreditam que eles estão ajudando Deus a cumprir as promessas para Israel. Isso é um negócio seríssimo. A religião está metida em tudo, né? Até nesse negócio. Então, essa história de mudar a capital, né, as embaixadas para Jerusalém, tudo a favor dos judeus, não é uma coisa só porque eles acham que o judeu é mais bonito. É porque eles creem que esse povo crê que eles são os cowboys de Jesus. Eles estão ajudando Deus a cumprir as promessas. Então, na prática, o que a gente vai entender aqui hoje é que isso não, ou pelo menos vamos esbarrar nesse assunto, no sentido de que isso não é verdade. Então, vamos ver alguns princípios em relação a essa ideia de que a nação de Israel ela iria ser uma nova criação, uma nova realidade. A família de Abraão ia cumprir aquelas promessas que nós vimos anteontem através da nação de Israel, certo? Vamos lá, então, ver alguns princípios. O primeiro deles. Essa nova criação, através da nação de Israel, seria um processo e não um evento. O que eu quero dizer? Que no dilúvio, por exemplo, nós tivemos um fim do mundo e um novo começo. Assim, não foi tão repentino, mas se você contar que o mundo acabou e começou de novo em 150 dias, né? Na verdade, se você ler direitinho a Bíblia, foram 6 meses, mais ou menos. Né? Desde o começo do dilúvio até que Noé sai da arca, mais ou menos, acho que uns 6 meses. Então, não foi o dilúvio foi um evento assim relativamente curto e abrupto, né? De repente. Já na nova criação através da nação de Israel, é um processo. Vamos ver como se dá esse processo.
Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Que bênçãos? Essas aqui, ó. Vamos dar uma lidinha aí em Deuteronômio 28, os versos 3 até o 14. Se você trouxe a Bíblia, o iPad, o iPod, o iPin, ou seja lá que IP você trouxe, Deuteronômio 28, de 3 até o 14. Vamos ver as bênçãos que Deus tinha para o povo se eles obedecessem, como nós lemos aí nos versos 1 e 2. Vamos lá. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. E benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos de vocês se levantem contra vocês, sejam derrotados. Os inimigos que se levantem, contra vocês, sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá um bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. E se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir, se obedecerem. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Essas eram as bênçãos que Deus tinha para Israel. Bem entendido que isso era muito específico para a economia do Antigo Testamento. Tem gente que usa essas promessas para dizer que hoje o povo de Deus devia ser o mais rico, o mais bonito. Não tem nada a ver. Isso é literalismo. Na verdade, a gente tem que entender que isso aqui foi uma bênção prometida dentro deste contexto. Nação de Israel cumprindo o plano de Deus. No Novo Testamento você não encontra nada disso. No Novo Testamento é outro plano. É outra ideia. É outra história. Isso aqui é para Israel cumprir o seu propósito, que era um novo mundo. E, em especial, na volta do exílio. Tá bom? Então, a nova criação, nesse processo, não era um evento como o dilúvio, mas era um processo lento e, às vezes, doloroso. Deus prometeu, diante da fidelidade de Israel, fertilidade na família, colheitas abundantes, fertilidade nos animais, e um comércio de sucesso. Então, qualquer um queria morar num país desse, certo? Quem não queria morar na ponte que liga? Lembra do tema primeiro tema. Canaã ligava a África, a Ásia e a Europa. Quem não queria morar num lugar desse? Com um sucesso desse, numa nação tão bem sucedida. Esse era o plano. Era assim que a atenção do mundo ia ser chamada para Deus. Na verdade, para Israel. Iam lá perguntar e o Israel devia dar o estudo bíblico para o povo. Em certa medida, isso aconteceu quando a rainha de Sabá visitou Salomão, certo? E ela foi lá e disse, eu ouvi tanta coisa a seu respeito, mas eu estou vendo que é muito mais do que eu ouvi. Eu não sei se Salomão deu um estudo bíblico para ela, mas devia. Essa era a ideia. Ok? Bom,
Então está aí o gráfico, né? Quanto mais obediência, mais respeito, mais fé, mais amor a Deus, mais saúde, mais fertilidade, mais paz. Uma coisa leva a outra, dentro do plano de Deus para o novo Israel. Era uma restauração gradual e não repentina como o dilúvio. Fé, amor e obediência em direção à terra prometida. No decurso da história. Era um processo lento, mas possível. Tá bom, mas e se eles desobedecessem? Bom, isso é importante. Se eles desobedecessem, Deuteronômio 28:15, diz assim: se, porém, não me derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Que maldições? Oh, meu pai, peraí. Que maldições? São muitos versos, vamos ler uns 3 ou 4 aqui, o 16, 17, 18, que já vai ficar claro. Deuteronômio 28, 16 a 18, ou no máximo 19. Malditos serão vocês na cidade, malditos nos campos. Maldito será o seu cesto de cereais, maldito será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra. Malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos ao sair. Verso 20, o Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderem. Olha só, a coisa era feia, hein? Até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. Ou seja, se Israel obedecesse, bênção. Se desobedecesse, a terra seria improdutiva, as crianças ficariam doentes, a pobreza se espalharia e eles seriam vencidos pelos inimigos. É só ler o capítulo aí até o final que você vai ver que essa era a saga aí do povo de Israel. No fim das contas, foi esse caminho que eles escolheram, né? Isso é interessante. Note que a desobediência levaria à ruína nacional, e o que equivaleria ao que? Ao dia do juízo como nação. Por quê? Porque não havia espaço para remanescente, como não houve. Israel deixou de existir como nação. E quem substitui Israel? A igreja. Por isso, eles, infelizmente, não sei se não levaram a sério, ou se como a gente se arriscaram no pecado, vamos ver até onde isso vai. Porque me parece que a maioria de nós acaba caindo nessa armadilha, né? Vamos ver até onde vai. Parece que nada de ruim de fato acontece, mas chegou um momento em que a nação de Israel deixou de existir, chegou o dia do juízo para eles. Ou seja, Deuteronômio 28 só apresenta 2 caminhos, gente, para Israel. Obediência, restauração do planeta, através da família de Abraão, bênção. Desobediência, destruição. E foi por esse caminho aqui que eles decidiram caminhar. Ou seja, Israel passou a bola para a igreja. Deixou de existir como nação. As promessas que a gente tem aqui para Israel no Antigo Testamento não estão mais valendo. Eram condicionais. Se deixarem de ouvir a minha voz, não ouviram, já era. Acabou. Né? Claro que tem muito mais para demonstrar essa ideia do que esses textos aqui que eu vou usar, mas, enfim, aí também não dá para falar tudo hoje. Então, hoje, Israel passa a bola para a igreja. Vocês, porém, diz 1 Pedro 2,9, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que a linguagem que Pedro usa é a mesma que do Antigo Testamento, quando Deus falava em relação aos planos que ele tinha para Israel. Eles seriam o quê? Geração eleita, sacerdócio real. Isso aqui ele está falando para a igrejinha dele. Está escrevendo a carta primeira carta de Pedro. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, isso é você. Já parou para pensar nisso? Isso aqui atravessou os séculos e diz respeito a você, a igreja do Riacho Grande, a igreja da Granja onde eu vou, a você. E na prática, se a gente parar para pensar, que não dá tempo, né? Essa semana é muito curta, mas assim como Israel só tinha 2 caminhos e não tinha espaço para remanescente, a igreja é a mesma coisa, cara. Eu não vou fazer terrorismo espiritual dizendo que Deus só passa pela sua vida uma vez só e depois ele vai embora, porque isso não é verdade. Mas
Você só passa por essa vida uma vez. É assim que funciona. E é a chance que você tem, enquanto está vivinho da Silva. Depois... Então, isso aqui é o plano de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e você tem uma missão, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é sua e minha missão, porque agora nós somos o Israel espiritual. E a gente só tem dois caminhos. Ou o caminho da obediência, de se alinhar com Deus, ou o caminho da morte eterna. Não tem um terceiro. Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que deve ter uma terceira via. Não tem. Pelo menos eu não encontrei ainda na Bíblia, né? Ou a gente se alinha com o dono da vida, a única fonte de vida que existe no universo é o Deus Jeová, né? O Deus Criador. Então eu me conecto com Ele ou eu deixo de existir no momento final. Não tem para onde correr. Enfim, esse é o plano de Deus para o novo Israel. Lembram disso? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Resta para você e para mim decidir se nós vamos fazer parte do povo de Deus, se nós vamos ser uma bênção para o mundo, família de Abraão, que não é mais Israel, é a igreja. E Paulo deixa isso claro em Romanos de 7 a 9. Essa é agora a família de Israel. E se nós vamos habitar na nova terra. Essa é uma decisão que você e eu temos que tomar hoje. Porque a bola foi passada. Você pega se quiser. E eu também. Que Deus nos ajude. Que a gente possa estar de olho, né? Como dizia um amigo meu lá em Lins, um olho no peixe, outro no gato, né? A gente tem que viver nesse mundo. Não há como fingir que não tem conta para pagar, que não tem que trabalhar, que não tem que estudar. A gente tem que viver. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que esse é o grande plano que Deus tem para nós. O novo Israel. Viver em equilíbrio entre essas duas coisas, entre o já e o não ainda, é que é a parte difícil. Talvez esse seja o grande desafio. Mas acho que você veio aqui hoje para tentar subir mais um degrau nessa escada, né? E eu também. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. E enquanto a gente ouve a última canção, que a gente considere se nós queremos, de fato, fazer parte do povo de Deus, ser uma bênção para o mundo e habitar a nova terra. Que Deus te abençoe.